O Alexandre de Moraes, ele é um bandido, ele é um criminoso, ele não vai trazer nada de bom pra ninguém, como ele nunca trouxe. Esse homem, ele era advogado do crime organizado. E agora, ele subiu de patamar, ele tá como sócio e patrão do crime organizado. E aí a gente não fala só de PCC, de uns ou outros, porque tem coisa muito pior que isso. Só que eles estão tudo trajados de falsos empresários, de falsos playboys. Como é esse cara aí que aprovaram para entrar em Guantánamo. Vê se tem gente do PCC em Guantánamo. Tanto que o Alexandre trabalhou 10 anos no Ministério Público e falam as más línguas que na verdade ele saiu porque ele ia acabar sendo mandado embora devido às ligações dele com o crime organizado. O Alexandre veio atrás de mim em 2010 em São Paulo e eu não sabia que já o conhecia. E na época eu não sei se ele era famoso, pra mim ele não era. Ele já não era boa coisa. Ele era envolvido com político e era daquele tipo de pessoa que faz qualquer coisa por poder. E eu nunca imaginei que aquele homem fosse voltar me procurar. Eu conheci o Alexandre em 2010. Fazia faculdade naquela época, eu tava com 27 anos. Ele já tinha uns 41, 42. Ele nunca fez nada por mim, ele nunca me ajudou absolutamente nada. Eu voltei pro interior, terminar minha faculdade, comecei a estudar para concurso público e eu nem me lembrava dele, porque eu vi ele 3 vezes na minha vida naquela época, em 2010. E eu nem me lembrava. E ele nunca me ajudou, nunca me deu absolutamente nada, nunca imaginava que aquele homem fosse voltar a me procurar. E eu estudei, fiz tudo sozinha. Eu comecei a estudar para concurso público, para ter uma vida um pouco melhor, aproveitar que minha família tinha uma qualidade de vida razoável, que eu podia ficar em casa só estudando, ainda que com uma vida modesta. E fiquei só estudando, comecei sem entender nada. Eu aprendi direito usando dicionário, entendeu? Cada linha que eu lia num livro, eu tinha que procurar 3 palavras no dicionário. Eu estudava de 6 a 9 horas por dia, 6 dias por semana. O quanto eu aguentava no dia, eu estudava, entendeu? Que para render, né, você acaba pegando gosto por estudo. E eu fiz isso sozinha. Ninguém me ajudou em nada. Em nada. Eu esculpi todas essas pedras sozinhas. Eu não tinha final de semana, não tinha feriado. Deixava de sair com amigos, deixava de fazer tudo. Que é a vida de quem se dedica para estudar. Quem estuda concurso, quem conhece alguém que estuda, quem vê alguém que estuda, sabe como é que é. Você abdica de muita coisa, vê as pessoas comprando as coisas e você não compra nada, porque você tá pensando no depois. E você vive vários enquanto durar, você fica assim, né? Às vezes você fala, não, eu vou começar a estudar, vai demorar uns 2 anos, 3 anos, eu vou passar. E nem sempre é assim, a maioria das vezes não é assim. E você vai estudando, ainda depois de uns 3 anos eu comecei a ir bem, aí veio a pandemia, aí aproveitei para pegar umas coisas mais difíceis e tudo, que ia ter tempo para ver, na época eu vi a parte de orçamento público e aprendi aquilo com a palma da minha mão, eu lia todo dia a mesma coisa e mais um pouco, né, até decorar cada regra, cada palavra, tudo. E eu fiz, ninguém fez nada, eu fiz isso. Acabou a pandemia, fui fazer a prova da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, fiquei por 1 ponto dos 150 finalistas de 20 mil pessoas. E isso porque eu estava sendo ameaçada lá no interior. Fiquei 2 meses sem sair dentro de casa para não ver ninguém na rua, para ninguém me ameaçar, para não ficar, incomodada com a ameaça. E fui fazer a prova, cheguei na prova tremendo de medo, tava morrendo de medo. E se eu não tivesse todo esse nervoso, eu possivelmente tinha entrado nessa prova.
E essas coisas acontecem, né? Tem gente que tem dor de barriga, tem gente que acontece de tudo em dia de prova, né? E quem estuda sabe o que é você passar anos estudando, se dedicando pra ter uma vida melhor, pra ter o que todo mundo quer ter, pra poder viajar 2, 3 vezes por ano, pra poder conviver com as pessoas que você ama, ter qualidade de vida. E essa merda desse homem apareceu e destruiu a minha vida pra proteger bandido, pra proteger criminoso que tava me ameaçando porque tinha medo de eu entrar em algum cargo público, porque não queria que eu entrasse, porque eu poder acabar prejudicando as atividades ilícitas dessas pessoas. Você entendeu? E nunca, pra nenhum lugar que eu estudei, dos professores que eu tive, ninguém falou que eu nunca precisei ser amigo de ninguém. Se eu entrasse num lugar, lá dentro é que eles precisam me aceitar, não é bandido que precisa me aceitar. Então, eu respeitava o lugar que eu queria entrar, as pessoas que estavam lá dentro, que eu falava, eu não vou trazer penduricalho e bandido, menos ainda os que eu não suporto, que é daquela cidade, pra dentro de uma instituição, de um órgão público, para ficar passando informação, para ficar querendo beneficiar, e uma boa parte dos funcionários, eles fazem isso. Entendeu? Eu não me aprovaram, não me deixaram entrar no Ministério Público. Tem colega meu do Ministério que entrou comigo no concurso, entrou um pouco antes de mim, que eu vi lá no centro de São Paulo, em volta de polícia e bandido. Polícia lá puxando o saco, porque recebia dinheiro de bandido. E ia querer que o cara passasse lá os problemas dele lá pra dentro do Ministério Público, pra colocar dinheiro na mão das pessoas lá. E assim eles se beneficiar com as atividades legais, não ser preso, não sei o quê. E aí eu falei assim, esse funcionário que tava lá com bandido, com polícia, eles vão colocar perto de um promotor sério pra fazer investigação, pra de repente ver alguma coisa que tá acontecendo e passar pra essa gente? E o cara ainda falou assim, você não sabe quantas coisas legais eu comprei com o dinheiro que eles me deu. Falei, pois é, já me ofereceram também de 400, meio milhão de reais pra lavar dinheiro de empresa beneficiar licitação, já me ofereceram para entrar em esquema de golpe, de dar golpe, aquele esquema lá da 1, 2, 3 importado que eles operam lá, já me ofereceram um monte de coisa. Eu nunca quis, porque não me pareceu, algumas coisas é perigoso, você se envolver com essas pessoas, você fica refém delas. Outras coisas, como eu queria realmente entrar numa instituição, eu não queria levar essas coisas junto comigo, eu achava que isso podia atrapalhar meu crescimento. A hora que eu quisesse entrar num lugar realmente bom, um lugar realmente sério, eles iam me excluir de ter relação com essas pessoas. Essas pessoas são vulgares, elas são criminosos, elas querem ameaçar todo mundo, quer matar todo mundo. Você entendeu? É assim que funciona. E eu tava vivendo minha vida, já tava começando a criar, nesses anos de estudo, pessoas legais, amizades legais. E quando o Alexandre apareceu, eu não queria nem saber, entendeu? Falava assim, eu tô feliz, são pessoas menos poderosas que ele, mas são pessoas muito melhores, são pessoas muito mais bacanas. Só que esse homem apareceu, além de ele que ficou atrás de mim até eu falar, beleza, né, vamos conversar. Só que aí compraram ele, as pessoas que estavam do meu lado, pessoas de outros órgãos públicos, desapareceram. Ninguém vai querer brigar com o Alexandre, porque todo mundo sabe do poder dele. E acabou com a minha vida. Comecei a denunciar que ele foi comprado por esse criminoso Daniel Croce, um pessoal lá da cidade que eu morava. Cara, um criminoso internacional, que é submarino, envolvido com organização terrorista, com máfia italiana, com crime organizado, com as Farc da Colômbia. Eles são envolvidos com tudo lá. Entendeu? Eu já vi eles tentar sequestrar criança para mandar lá pra África, de gente que encomenda. O que eles pagar para fazer, esses bandidos estão lá fazendo. Entendeu? Eu já vi muita coisa eles fazerem lá. E o Alexandre foi comprado, acabou com a minha vida, comecei a denunciar e acabou tudo. Você entendeu? É uma frustração gigante, você passa anos estudando
E era pra eu estar bem na minha vida, era pra eu estar tendo tudo que era pra ter, de acordo com uma pessoa que estuda, vai lá e passa, tá ganhando bem, vive bem. E em vez de eu ter isso, eu não tenho isso. Esses criminosos estão aí ganhando milhões. O Alexandre deu um monte de carros importados, as pessoas lá dessa cidade estão tudo andando de carro importado. E é tudo bandido. Nego não tem estudo, não tem nada. É gente só do crime. É gente do crime. Entendeu? É gente tudo crime de órgão, de tráfico de gente, tráfico de arma, estão fabricando arma lá em volta, usando mão de obra escrava. Deve ser por isso que eles pagam bem a polícia. Tudo mão de obra escrava. Mão de obra escrava que eles clonam e fazem clonagem no laboratório de pesquisa e vendem ainda como mão de obra escrava para outros países. Eles devem estar usando, porque essas pessoas que eles clonam, eles não conhecem a sociedade, não conhecem o mundo como ele é. Eles são criados, isolados, entendeu? Eles não sabem uma outra realidade, eles vivem numa realidade paralela. Essas pessoas, objetos de pesquisa, clonados. E é isso que o Alexandre tá protegendo, esse bando de criminoso. E eu tô aqui, eu vou continuar divulgando. Pelo menos se eu morrer, tá tudo jogado na internet. Tá, alguma coisa uma hora vai sair, eu não tenho mais o que fazer. A não ser continuar divulgando. Esse homem é um criminoso. Alexandre de Moraes é a pior pessoa. Eu choro quase todo dia do que tá acontecendo comigo. Eu não consigo fazer nada. E tô longe de gente que eu gosto, eu queria estar junto e eu não posso fazer nada. Tudo por causa dessa merda. E eu sei que eu choro. Eu não choro sozinha. Que tem um monte de gente no Brasil chorando sem ter culpa de nada, só por causa que esse homem é um criminoso, é um bandido, é um ditador. E pessoas inocentes como eu têm que chorar, passar por isso, morrer, ver as pessoas morrer. Tá longe de quem gosta. Enquanto bandido, ele tá dando R$500 mil. Tá dando carro importado. Tá lá feliz. E as pessoas normais estão nessa situação que eu tô. E até aqui que eu achei que eu ia vir pra cá e ia conseguir recomeçar a minha vida. Sofro ameaças aqui também. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se as coisas vão pender pra um lado certo ou se elas vão pender pra um lado errado, igual tá pendendo no Brasil, né? Tá pendendo através de molhar a mão. Como que funciona o poder do Alexandre, ele estando no STF? O STF é o órgão superior do judiciário, né? O STF e o STJ, a maioria das pessoas conhece como terceira instância, né? Primeira instância do julgamento com o juiz singular, depois a segunda instância e a terceira instância, que na verdade é recurso especial. Se for contra o texto da Constituição, vai para o STF, e se for contra o texto legal, vai para o STJ. Então, todo julgamento pode cair lá no STF. E aí eles dão o parecer que eles querem. E até não sendo assim, ele fala assim para os outros juízes, para todo mundo que depende do judiciário, seja advogado, seja litigante, seja juiz, e fala assim: se você me desagradar, julgar uma coisa como eu não quiser, hora que chegar aqui na minha mão, que é o terceiro, eu vou julgar também do jeito que você não quer. Então fica todo mundo meio que mercê, meio que refém, né? Todo mundo, assim, muita gente fica refém desse homem. E ele tá usando o cargo dele exclusivamente para obter poder junto ao crime, a gente que ele tá querendo beneficiar. Ele não faz em nada como uma pessoa pública deveria fazer. Nunca fez. Ele era advogado do PCC. Agora ele tá envolvido com o quê? Todos os organizações criminosas, porque ele administra e coliga. Ele faz coalizões com essas organizações criminosas. Ele a coisa tem que ser em partes aprovada por ele, para coisa legal acontecer. Então ele vê, tem o pessoal mandando droga dali, sei lá, e outro dali, então eu vou
né? Junta os dois ali, funciona melhor, ganha mais dinheiro. Ele tá fazendo isso. Quem às vezes acaba vendo gente dele, como eu vi em São Paulo, você percebe que ele faz uso de todas essas organizações criminosas, né? E faz essas conexões de tudo que cada organização criminosa tem. Que ele utiliza também rotas que essas organizações criminosas utilizam para ajudar em fugas de pessoas no mundo todo, fuga de gente procurada, né? Fuga de qualquer tipo. O Alexandre de Moraes é um câncer. É um câncer. Ele passa por vida das pessoas. E as pessoas... Tem gente... Eu falava em São Paulo. Eu fiz protestos. Eu conversei com centenas de pessoas. Tinha gente que não queria nem falar o nome dele. As pessoas têm medo. Falava que tinha filhos. Tinha gente que não conseguia nem falar. Só chorava. Gente que... muita gente não toca no nome dele, não toca no nome dele por medo. Fala que um senhor uma vez me falou que ele compartilhou coisas no Facebook que eram contra o Alexandre, foi ameaçado. E a situação é essa no Brasil. Muita gente não toca no nome dele porque tem medo. E ele é como um câncer, é do tipo de pessoa que ele consome. Não tem condições do Brasil ficar desse jeito que esse homem lá. Não tem condição de ver um juiz, um cargo. Ele denigre até toda a classe de juiz. Ser capaz de fazer um negócio desse. Isso porque juiz ele nunca nem foi, né? Aí você tem que repensar que o ideal é que os juízes na Suprema Corte eles já sejam juízes de fato, né? E não colocar qualquer um lá pra ficar fazendo merda desse jeito que, como eu falei, é completamente nítido que o Alexandre não tem nenhuma pretensão em fazer qualquer coisa como juiz em benefício da população. O negócio dele é proteger criminoso, proteger o pessoal do lado dele. Fora do Brasil aqui, por exemplo, ele é um criminoso, ele é um braço de crime organizado. E eu rezo a Deus, como eu sei como muita gente no Brasil também reza, para voltar a ter uma vida, para ter paz, para conseguir viver, a ter uma vida antes, como era antes desse homem aparecer. Tem muita gente nessa situação. Que esse homem, ele é uma coisa horrorosa. Muita gente queria, muita gente. E a maioria são pessoas inocentes. São pessoas que não têm que estar passando por isso. Muito pelo contrário. E esses bandidos estão tudo aí, meu bem. Estão tudo cheio de grana. Que esse homem tá ajudando, tá protegendo. Tá aí enfiando R$500 mil no cu de vagabunda. Esposa de traficante de arma. De traficante de droga. Os caras aí com submarino. Provado pra entrar em Guantánamo. Entendeu? Com armamento pesado de guerra. Protegendo laboratório de pesquisa genética. Fazendo clonagem. Usando os clones aí na produção de droga, de arma, vendendo como mão de obra escrava. E é isso que o Alexandre tá protegendo. Agora, aquele pessoal lá do 8 de janeiro, a maioria é gente simples, gente que tava lá num protesto, por exemplo, que acabou virando bagunça e querer enfiar aquele povo na prisão. Isso é muita ruindade. Aquele pessoal não tem nada a ver com política. Aquele pessoal não é amigo de nenhum inimigo dele, não convive com nenhum inimigo, não vai na casa dos inimigos dele, não toma café com ninguém dessas pessoas. É muita crueldade, é muita ruindade. Esse homem é a pior pessoa que pisa no Brasil. Olha lá os bandidos. Um dia isso vai sair na imprensa, se Deus quiser. Olha os bandidos, o que tá ganhando dele. Olha esse bando de criminosos, o que tá ganhando desse homem. E olha, eu passei vários anos da minha vida estudando.
e estudando direito, estudando contabilidade, estudando auditoria, estudando raciocínio lógico e esculpindo pedras. Quem estuda sabe como é que é você se dedicar. Tinha montanhas e montanhas de papel, de livro, coisa em computador. É muito tempo se dedicando. Você entendeu? Muita coisa. E esse homem apareceu para proteger criminoso que estava me ameaçando porque eu estudava. Quando eu fui fazer prova, a segunda fase do Ministério Público, a primeira prova, eu não tinha começado a denunciar o Alexandre ainda. Foi a segunda fase, foi uma prova de digitação, que inclusive foi cancelada, porque ela foi mal aplicada, né? As regras não estavam claras, acabou gerando confusão, muito atraso. E esse cara mandou a gente lá na porta da escola, como sempre mandava, chegou a colocar a gente dentro de escola, de eu fazendo prova. E o pessoal começou a, se você fizer alguma coisa pra ela, a gente vai pegar as coisas que você manda aí de navio, de droga, de arma, de seja o que for, vai jogar tudo no mar, vai acabar com o seu negócio. Só que aí, eles compraram Alexandre, eu tive que começar a denunciar o Alexandre. Aí o negócio ficou muito maior e acabou me prejudicando tanto que eu passei nessa prova e nem deixaram eu entrar no Ministério Público. E aí, quem fala, Alexandre tá com poder e esse poder é muito pra ele. Não dá pra dar poder, né? Bem, o PT sempre fez merda, né? O PT sempre fez merda, mas eles sempre foram muito assassinos, sempre foram muito violentos e por causa disso que eles acabaram conseguindo se manter mais, mas chega uma hora que não aguenta, porque o Brasil é grande, o Brasil não é do tamanho de Cuba, por exemplo, para virar uma ditadura, para virar essa porcaria. Uma hora o pessoal tira, entendeu? Mas ninguém aguenta mais. Quanta gente mais até isso melhorar vai morrer, vai acontecer alguma coisa. As pessoas querem estar junto com a família delas, em vez de viver desse jeito.